salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Ferido ele me achou. No livro de Mateus, no capítulo 5, e o último versículo, que é o 48. O último, né? Vamos entender esse assunto. Preste bem atenção. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus está falando isso. Pai, a expressão de Jesus em relação a esse assunto, ele diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ajuda-nos, Pai, a podermos compreender a Tua palavra e colocar ela no profundo do nosso coração. Abençoa a todos que entraram por essa porta e que eles possam ser grandemente abençoados. Pedimos isso, Senhor, e que a palavra possa fazer morada em seus corações e os seus corações possam estar desejosos de sempre estar diante da Tua presença. Abençoa-os em tudo, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Então, quando se fala de perfeito, logo a gente eleva muito os níveis, né? Você começa... E quando você se fala de perfeito como Deus, daí até a gente se depara. Meu Deus, será isso tão difícil assim? Mas estamos falando de uma coisa muito importante, que é a mudança nossa, de como vermos as coisas. Porque é importante saber que tem coisas em nossas vidas, para mudar, a nossa mente tem que ser mudada com a mente igual à mente de Cristo. E isso, irmão, eu quero ser bem sincero para você, é uma questão pessoal, uma questão de cada um. Eu não posso mudar a sua mente, eu não posso mudar as suas ações, mas se você dá liberdade ao Espírito Santo, ele pode mudar você. Agora é o quanto você confia nisso, né? Eu poderia pregar 1000 anos aqui, e se você não confia na palavra de Deus, você nunca teria mudança. Então, eu quero colocar 2 pontos importantes, irmãos, aqui. Eu quero colocar que você, assim, você que vem ao culto, que você está reunido, tem uma coisa importante. Que isso prejudica muitas pessoas. É você olhar para o vaso. O vaso sempre será fraco. O vaso sempre será fraco. O Espírito Santo, Deus, ele é perfeito. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes a gente vem aos cultos e gera uma expectativa dentro da igreja. Você sobe, vem aos cultos e daí você começa a aprender a palavra de Deus e você começa a observar. E de repente logo você percebe que os vasos que estão sentados aqui não são perfeitos. Você pode olhar para um lado, não é perfeito. Você pode olhar para frente e me ver, eu não sou perfeito. Você pode olhar para outra ponta, você vai ver que não é perfeito. Porque os vasos não são perfeitos. E a Bíblia mostra isso de ponta a ponta. Você pensa que eu estou... Como, irmão? Como o vaso não é perfeito? Os vasos não são perfeitos. Eu vou dar um exemplo para você entender. Moisés. O que você acha? Moisés, ele teve várias batalhas em suas vidas, até ações que Deus falou assim, fale com a rocha. Ele vai e fere a rocha porque estava nervoso, bravo. Não era para fazer isso, porque Cristo já foi ferido pelos nossos pecados. Mas ele fez isso.
que aconteceu com ele? Ele perdeu a entrada da terra prometida, mas depois ele estava lá no monte da transfiguração com Jesus Cristo, Elias, Moisés e Jesus Cristo, né? 2 testemunhas. Ações, irmãos. É isso que eu quero dizer. Você olha para outro vaso, você vê Eliseu cometendo uma situação difícil. Você vê Davi cometendo uma ação difícil. Você vê José do Egito. A perfeição. Mas houve uma falha. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero que você tire o olho do vaso e coloque em Cristo Jesus. Porque quando você conseguir colocar o olho em Cristo Jesus, você vai ver que não há imperfeição. É como eu dizia assim, ó, se você colocar o olho sobre este homem, você vai ver que ele é imperfeito também. Você vai ver o que ele começou a sua vida, ele quis se matar, ele botou uma arma, apontou na cabeça e não funcionou. Ele quis botar a mão no fio de alta tensão e não funcionou. Porque Deus estava protegendo o dom, a pessoa. Então eu quero que você comece a não ser crítico dos vasos. Mas agora perceba uma coisa, dentro dos vasos pode estar o Espírito Santo trabalhando com aquela pessoa. Aí que está o importante você saber. Dentro do vaso o Espírito Santo estava trabalhando. Dentro de Davi o Espírito Santo estava trabalhando. Dentro de Moisés o Espírito Santo estava trabalhando. Então, esse é o cuidado que nós temos. A nossa convicção é olhar para Cristo Jesus. Hoje a gente tem uma referência. Depois do Novo Testamento, temos uma referência. E isso nos ajuda a podermos trabalhar na palavra de Deus. Isso é bom, irmão. Quarta-feira eu falei uns assuntos, até eu ia falar aqui, mas eu vou deixar passar esses assuntos para outro momento. Uma coisa muito boa que foi em relação de quarta-feira. E eu quero colocar essas questões para você entender. A gente não pode ser fariseu. Tá vendo? Tá vendo? Daí você vai se deparar de novo com um vaso imperfeito. E não é dessa maneira que Deus nos ensina. Por isso que Jesus aqui está usando essa expressão. Sede vós perfeito. Você começa a entender? Como é que a gente é perfeito? Vamos ver Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Você começa a entender por que aqueles homens se tornaram perfeitos? Porque o Espírito Santo entrou naqueles homens e eles produziram o ato do apóstolo. Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, ele falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o Pedro? Não. É o Espírito Santo dentro do Pedro, com inspiração para ajudar outras pessoas, porque ali está sendo a manifestação da palavra vida e perfeita. E agora, só lá que vai acontecer? Não, vai acontecer aqui. Esse é o tempo de acontecer nova mudança em nossas vidas e mudar o sentido de nossa visão. Para não termos problema com essa condição, não olhe para o vaso. Agora, você sabe muito bem, quando se falamos, né, do vaso, eu vou até ler uma escritura que está aqui em Romanos, capítulo 9, se você quiser acompanhar, se você gosta de acompanhar, 9, versículo 20. Vou usar o 19. Diz-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Olha só, Deus está imprimindo uma informação, Paulo está mostrando quem é que vai resistir à sua vontade, à vontade de Deus. Mas o homem, quem és tu que a Deus replica? Preste bem atenção à questão de replicar. Porventura as coisas formadas dirá aos que formou? Porque me fizeste assim. Você pensei por uma coisa? Você notou aqui? Você pode dizer a Deus:
por que me fizeste assim? Você pode fazer isso? Se Ele é o Criador, se Ele é o oleiro e fez você, Ele fez para um propósito. Então, quando Paulo está falando isso, ele está mostrando uma coisa, que existe uma vontade de Deus sobre os vasos. Agora escute bem. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar a mesma massa, fazer um vaso para a honra e ao outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar... Agora preste bem atenção, porque você olhou assim, pô, mas aqui então tem um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Mas preste bem atenção quando ele vai trazer esse pensamento, Paulo vai usar. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparado para a perdição. Você percebeu uma coisa aqui importante, que aqui Deus está falando assim, ó. Esses vasos que são de ira, Deus, Ele foi longânimo com eles. Longânimo. Então você diz assim, mas irmão, como longânimo? Sim, longânimo. Irmão, Deus não quer levar ninguém à perdição. É as pessoas que vão à perdição. Não existe essa ideia de, não, eu vou botar isso para a perdição. Não é isso. Você tem que tirar esse pensamento da mente, que é a própria pessoa que busca aquilo. Deus quer levar todos. Você acredita nisso? Eu vou ler essa escritura. Tenho que ler. Para você entender o assunto. Olhe bem aqui. Em Gênesis, no capítulo 4, vai ser uma leitura, né? Então fique mais tranquilo. Tenham paciência comigo. Então, eu quero ler lá do verso 3. Preste bem atenção que aqui a narrativa é com Caim e Abel. Agora, na narrativa você vai entender algumas das coisas, como é que Deus trabalha. E eu quero que o teu coração esteja dessa maneira, como Deus trabalha. Eu não quero que o teu coração seja como os ímpios, ou as pessoas de fora, ou outros. Eu quero que isso tenha dentro do teu coração essas ações. Olhe bem. Ele vai dizer assim, ó. E aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Ó, Caim está trazendo uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas, da sua gordura. Esse agradou o Senhor, ó. Esse agradou o Senhor de Abel da sua oferta. Você percebeu aqui? A única coisa que Deus está dizendo assim, ó. Eu me agradei da oferta de Abel. É isso que ele está falando. E agora observe o que ele vai dizer aqui, ó. Se bem, um pouquinho antes, mas Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Você percebeu? A hora que Deus se agradou de Abel, Caim entrou em uma ira, ficou com raiva. Agora perceba aqui, olha Deus tratando o problema. É isso que eu quero que você aprenda, tratar o problema. Se bem procederes, não é certo que se será aceito. O que Deus está falando para ele? Caim, se fizeres o que é para ser, não será recebido? Você não pode fazer como Abel fez e não será recebido? Pense nisso, irmão. Olha só Deus tratando com Caim. Daí ele vai dizer assim, ó. Se não procederes bem, olha só o que Deus está mostrando para nós, irmão. Se não procederes bem, o pecado que jaz à porta do quê? A porta do seu coração. Então, Deus está dizendo assim, ó, tem um pecado que está bem próximo à porta do teu coração. Daí ele vai dizer assim, ó, e sobre ti será o seu desejo.
Aquele pecado, se você não der, esse pecado vai ser o teu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Olha só. Deus está explicando o que está acontecendo dentro do coração de Caim, e ele está dizendo assim, ó, está bem pertinho do teu coração para entrar esse pecado, mas você deve dominar. Deus não sabia que Caim ia matar Abel? E Deus não está ensinando a Caim sair dessa situação? Que Deus é esse? Você está percebendo? Por isso ele é Deus. Por isso que ele é amor. Ele está explicando e dando a mesma condição que se fosse um filho, se fosse Abel que tivesse errado, ele ia usar as mesmas expressões. E olha, isso não é brincadeira. Olha só que ele vai continuar dizendo. E falou Caim com o seu irmão Abel. Isso sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Daí ele vai dizer, e disse o Senhor Caim, onde está Abel, seu irmão? Olha a sutileza, irmão. Olha a sutileza. Aqui que eu quero que você aprenda o que é um vaso de ira e o que é um vaso de honra. Olha a sutileza. E ele disse, não sei, sou o guardador do meu irmão? O que você acha? Nós todos somos irmãos. Nós somos guardador dos nossos aqui? Amém! Nós somos, a palavra diz que nós devemos guardar um pelos outros. Um proteger o outro. É isso? Agora vê a habilidade que ele estava querendo colocar diante do Senhor? Como? Abel é teu irmão e você não está guardando o teu irmão? Não, eu sou agora o guardador do meu irmão. Você viu a sutileza para sair? Agora, continuando. E disse-lhe Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão, derramado na terra, clama-me. Você começa a perceber uma coisa, que há um clamor. Mas escute, continua, olha só. E agora, Deus começa a mostrar o que vai acontecer com Caim. A primeira coisa que acontece, escute, irmão, isso é bom para nós. E agora, maldito és tu na terra. Maldito, é maldito. Que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais força. Olha só a explicação que Deus está mostrando aqui. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Você percebe o que Deus está explicando? O que vai acontecer com Caim? Fugitivo. Agora eu faço uma pergunta para você, para ficar você pensando. Fugitivo do quê? Você já pensou? O que ele está querendo dizer? Fugitivo do quê? Olhe bem. Então Caim disse ao Senhor, é muito grande o meu pecado para que não possa ser perdoado? O que você acha? Eu chegar e dizer assim, ó, Deus, é muito grande o meu pecado para não ser perdoado? O que você acha? Será que Deus não poderia perdoar? Porque, você se lembra, qual é a escritura? A escritura diz assim, ó, o único pecado que é imperdoável é o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo. A única coisa que está findada dentro da escritura é a blasfêmia do Espírito Santo. Depois existem dois fatores que também quero dizer, né? Se você não perdoar, você não será perdoado. E depois tem outro fator que está mais na frente, quando Paulo ensina para nós, que é a apostasia. Você se apostar.
E apostata, eu não quero falar esse assunto agora, porque apostasia são níveis, irmãos. Então, eu não quero entrar, senão vai demorar muito sobre isso. Mas eu quero continuar sobre aqui, para você entender o que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim, ó. Eis que hoje, isso é Caim está falando para Deus. Eis que hoje me expulsa para longe da tua presença. Deus expulsou ele da presença dele? Não, mas Caim está dizendo. Você percebe? Por isso que é importante você ler com tranquilidade a Escritura. O que Caim está dizendo é que Deus está expulsando ele da presença dele. E Deus nunca falou isso. Olha só. Eis que hoje me expulsa para longe da tua presença e me esconderei. Olha só, ele dizendo, e serei fugitivo, vagabundo na terra. E será que qualquer que me encontra, me matará? Olha só, ele está com medo de morrer. Daí ele está dizendo assim para Deus, então qualquer um que me encontrar vai me matar. Agora perceba Deus. É isso que você deve entender. Olha, perceba Deus que está falando aqui. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. Você percebeu? 7 vezes será castigado. Se alguém matar Caim, será 7 vezes castigado. Agora percebe uma coisa que eu quero falar para você. No Novo Testamento, matar vem o quê? Se eu falo mal de um irmão, eu estou... Amém? Você crê nisso? É isso que Jesus falou. Se eu falo mal de um irmão, eu estou matando. Aqui é morte natural. Para nós, é morte espiritual. Você começa a entender? Deus fala assim, ó. Quem matar Caim, 7 vezes será castigado. Quem fala mal e mata o seu irmão, você vai falar mal do seu irmão, 7 vezes você também vai ser castigado. Ele está fazendo uma proteção. Ele está fazendo uma coisa para você acabar com umas coisas. Não podemos viver nesse padrão. E olha o que ele vai dizer. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, qualquer que o encontrasse. O que você acha? Qual o sinal que foi colocado? O que você pensa? Será que ele colocou um Caim assim, aqui está o assassino de Abel? Não foi isso. Não foi isso. É sair da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, ali há um sinal. Qual é o sinal? Que você não ama mais a Deus. Mas não é para matar essa pessoa. Porque sem você matar essa pessoa, você falar mal dessa pessoa, 7 vezes é que você vai sofrer. Porque você, olha só, se alguém vai lá e mata Caim, fiz um benefício. 7 vezes castigado. Sabe por quê? Vira uma coisa sobre outra, uma coisa sobre outra, um problema sobre o outro, outro problema. Você já percebeu? Eu falo mal de alguém, outro fala mal de mim, outro fala mal de alguém, outro fala do outro. Daqui a pouco vai falando, daqui a pouco todo mundo está falando mal de todo mundo. E Deus quer zerar isso. Quer que nós tenhamos corações bondosos. É nesse padrão que eu quero que você entenda, porque quando eu falei quarta-feira, eu falei de um assunto importantíssimo, irmão, que é todo filho de Deus, talvez isso fique pesado para você, todo filho de Deus, ele entrega tudo da sua vida a Deus. Não dá, irmão. Vou dar um exemplo para você, depois você lê em casa. Ele fala assim, vem um jovem rico,
bem ensinado, maduro, conhecedor da palavra de Deus, foi instruído por sacerdote, foi ensinado muito bem, amava seu pai e a sua mãe, ele honrava seu pai e sua mãe, tudo está ali muito certinho, tudo perfeito, mas quando ele chega diante da presença de Jesus, ele diz assim, me falta alguma coisa. Já pensou? Todo bem instruído, mas diz assim, me falta alguma coisa. A vida eterna. Eu não tenho a vida eterna. Ele foi sincero. O jovem rico foi a pessoa mais sincera que eu já vi, porque ele sabia tudo, conhecia a palavra, entendia tudo, e dizia assim, mas eu não tenho a vida eterna. E Jesus, ele é sincero na ação também, irmão. Eu quero que você aprenda que Jesus fala assim, você sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, vende tudo e dá aos pobres e me segue. É isso que ele disse? Perfeito. Mas só que em várias Bíblias diz assim, tome a tua cruz e me segue. Mas você lê a Bíblia mesmo? Eu quero saber se você lê a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você parou ali e falou assim, eu não quero mais servir a Deus. Porque tem que dar tudo para Ele. Vamos ficar aqui pensando sobre isso, né? Deixa eu achar o versículo. Deixa eu achar o versículo. Eu acho que está no Mateus 19. Você está aí? Pode procurar Mateus 19. Mateus 19, versículo 20. Será que é esse? Olha aqui. Eu vou correr mais porque o tempo, a gente tem tempo, né? Senão a gente podia ficar mais tempo. Mas vou falar sobre isso. 27. Preste bem atenção. Pedro está assim com o ouvidinho assim, escutando Jesus falar. Vai lá, vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. Pedro só assim com o ouvido. E os outros discípulos também assim, Provavelmente, eu estou até imaginando essa cena. Um empurrando o outro. Tá vendo? Tá vendo a coisa aí, Um encutucando o outro. Tá vendo aí, Pedro, fala, Pedro. Pedro, fala. Daí tu vai escutar Pedro falando. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo. Você percebeu? Tudo. E te seguimos. Qual será então o nosso galardão, Jesus? Está escrito ali. Agora, qual será o nosso galardão? Você percebeu? Não, mas irmão Arantes está fazendo confusão. Lá o jovem rico, não importa o que ele tem, o que Pedro tem. Pedro tem alguma coisa, ele deve ter um barco, uma rede, tem a família. Mas ele falou assim, deixou tudo. Então não tem diferença. Aí que eu quero mostrar para você, não há diferença nisso. Ele deixou tudo. Perceba agora Jesus como Ele é, e Ele não foge da pergunta. Eu quero que você aprenda uma coisa, a palavra de Deus não faz fugir, não. O que você tem de dúvida, ela está daqui para dizer para você. Não existe um livro melhor para explicar as coisas. Olhe bem o que Ele vai dizer. Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos. O que ele está dizendo? Pedro pergunta, ele diz assim, quando eu estiver sentado no meu trono, vai ter 12 tronos, vocês vão estar sentados e vocês vão julgar as 12 tribos. Pedro foi ousado, né? Você não acha que não foi ousado? Será que você estava no lado do Cristo e você faria isso? Você perguntaria isso? Você talvez ficaria assim. Pedro, pergunta. Agora escute o que Jesus vai continuar falando. Você percebeu? Mas lá é jovem rico. Não importa. O importante é o teu tesouro. Qual é o teu tesouro? Está dentro do teu coração. Você sabe qual é o teu tesouro. Para mim, o meu tesouro é o meu Deus. É o meu Deus. Está aqui dentro do meu coração. Eu entreguei tudo por Ele. E agora é questão de você. Você está entendendo?
estou dizendo que você possa ter um sonho, você quer ser alguém tal, ou o jovem está ali estudando, querendo trabalhar, fazer alguma coisa. Não estou falando isso. Jesus não vai impedir isso aí de você, não. Ele só está querendo saber qual é o teu tesouro. O que está dentro do teu coração. É isso que ele está querendo saber. E olha o que ele vai dizer no 29. Todo aquele que tiver deixado a casa, ou irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Você já começou aí? Você entendeu? Não é que eu possa deixar o meu irmão, não é que eu possa deixar a minha irmã, mas se há uma atrapalhação, eu deixo. Você captou? Não, teu irmão não está atrapalhando, Deus abençoe, tua mãe não está atrapalhando, não, está tranquilo, mas se for para tomar a decisão, não, esse Deus aí não é bom, essa coisa, você toma posição por Deus. É isso que eu quero que vocês entendam, irmão. A gente tem que saber o que é o certo e o que é o errado. Agora ele falou assim, ó, 100 vezes mais. Porque 100 vezes mais lá, não é lá, é aqui. Não é lá, é aqui, sabia, né? Agora, herdar a vida eterna é lá. Você percebeu? Então, eu quero mostrar para você que Deus é esse. É o Deus da bondade para aqueles que obedecem à palavra de Deus e começam a compreender as escrituras mais claras. Tinha muito... Quando você começa a entender o assunto, você vai dizer assim, o jovem rico tem sua posição, tu acha que o jovem rico quer ficar pobre? Nada disso. O jovem rico quer ficar 100 vezes mais rico. Depois eles têm as experiências com Deus, irmão. Isso eu gosto. Tem coisas que é maravilhosa, mas vou falar em outro tempo. Então você começa a perceber que Deus, Ele quer... O que Ele quer de você? Que você tome uma decisão. Hoje você sai daqui tomando uma decisão. Eu entrego tudo ao Senhor. Daí você já está pensando assim, finança, né? Ou você está pensando assim, eu vou explicar uma coisa para você, olhe bem. Lá naquele tempo, eles depositaram suas propriedades, suas casas, nos pés dos apóstolos. Sabia disso? É para aquele tempo, não é para cá. Se algum homem pedir casa, dinheiro, essas coisas para você, você pula fora na hora. Que não é verdade. Aquilo foi para um determinado momento da revelação da palavra. Por quê? Logo após essa situação, o que aconteceu? Aconteceu uma perseguição aos cristãos, eles tiveram que ir embora. Eles separaram os dinheiros e falaram, um vai para lá, outro vai para cá, outro vai para lá. Vamos embora, vamos... O que Deus estava fazendo? Pedro estava muito tranquilo, a igreja dele já tinha mais de 5 mil membros lá. Ele falou assim, eu acho que Deus está querendo abençoar aqui mesmo. 5 mil, já pensou? Aqui a gente está em bem pouquinho, já pensou se uma igreja de 5 mil? É um quarteirão. É um quarteirão desse aqui todo. Mas Deus assim, o evangelho não é só aqui. O evangelho é no mundo todo. Vai abrir uma perseguição e vocês têm que ir embora. E cada um foi para um lugar, cada um foi para o outro. E eles foram falando de Jesus. Vocês não viram falar de Jesus? Jesus é isso, isso. E eles vão pregando o evangelho. Por isso você hoje escutou o evangelho. Por isso nós escutamos pela essa ação. Mas Deus já sabia esse padrão. Antes de perder a casa para Roma, era mais fácil pegar, repartir o dinheiro e liberar. Mas isso não é isso para hoje. Não é isso. Fique descansado que não é isso. Um dia eu falo mais sobre essa questão, o que é hoje. Mas não é isso. Por isso que eu estou te explicando. O teu tesouro é o que está dentro do teu coração. O que te aprisiona a não servir Deus? Se você não serve Deus como esse é o tesouro que você tem. Então você é escravo daquilo que te tranca de receber. Se você vem para a adoração a Deus e você recebe Deus, esse é o teu tesouro. Por isso que Jesus fala assim, não acumule aqui. Acumule lá. É um padrão. Por que acumule lá?
Estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está me movendo. Eu oro e peço a Deus, Deus, obrigado, Senhor. Me coloque alguém para me dizer uma palavra de Deus. Ó, Senhor, me coloque alguém para dizer alguma coisa. Ó, Senhor, obrigado. Não é isso? Você vai falar uma palavra para alguém, aquela pessoa começa a te ouvir, você mostra a Cristo, ele recebe Cristo. Lá vai o tesouro lá para o céu. Você captou, irmão? Quantos homens foram assim? Daí você se... As irmãs podem dizer assim, mas irmão, eu não posso pregar, a palavra diz que eu não posso fazer isso. Mas você pode fazer algumas coisas. E Deus vai honrar isso. E eu fico pensando que tem muitas coisas que as irmãs podiam fazer. E eu vou dizer, o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi protegido, irmão, e financiado pelas mulheres. E eu posso mostrar isso nas Escrituras. Daí vai ficar feio para os homens, né? Mas tudo bem. Graças a Deus. São coisas assim importantes, porque eu quero que você entenda, muitas vezes a gente lê muitas mensagens do irmão Branham. E isso é bom. A coisa melhor que tem é quando você pega a mensagem do irmão Branham, encaixa com a Bíblia. Mas muitos homens esqueceram de ler a Bíblia. Você só tinha uma experiência daqui, que o irmão Branham está falando, e ele está entendendo do assunto. Mas quando você esquece a Bíblia, não funciona. Você tem que ter aqui e aqui, aqui e aqui. Você entendeu? Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos embora. Romanos 12 é o que Paulo fala para nós sermos. Ele vai usar uma expressão aqui, ó. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Olha, ele está falando, ó. Rogo pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Agora você vai dizer assim, que tipo de sacrifício é vivo? Antigamente, irmão, tu ia no sacerdote, e se você fosse pobre, você levava 2 pombinhas. Daí pegava uma na mão, o sacerdote pegava a outra pombinha, cortava o pescoço, degolava assim, ó. E tu sentindo aquela outra pombinha aqui viva, ele derramava o sangue naquela pombinha assim, ó. E ele mandava depois tu largar, aquela pombinha voava e o sangue salpicava assim na terra, salpicava em você, e você sentia a morte pelo teu pecado. Era isso que acontecia. Ou se você tinha mais dinheiro, você era mais sucedido, você trazia um cordeiro, ele mandava botar a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, ele ia lá e degolava o cordeiro, por causa que você cometeu um pecado. E aí que você sentia, esse cordeiro morreu pelo meu pecado. Sim, mas isso não fazia efeito num pecador, abria de novo o desejo de pecar. Aí que está o problema. Abria de novo o desejo de pecar, daí você de novo voltava lá e trazia aquele lá e ele fazia de novo. É isso que acontecia. Mas chegou um que era perfeito e morreu em nosso lugar e derramou o seu sangue precioso. E agora ele trouxe uma coisa, ele disse, quando eu for vai vir o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo coloca uma coisa dentro do coração de você que você não quer pecar. Muda tudo, irmão, porque quando você recebe o Espírito Santo, você não posso pecar, ele morreu por mim. E agora muda, porque é o Espírito Santo que está trabalhando, não é aquele sangue, não é um sangue de animal que está trabalhando, agora é o próprio sangue do Filho de Deus que está fazendo isso. Você entendeu agora, irmão? Quão precioso isso? E é isso que Paulo está dizendo. Traga o teu corpo em sacrifício vivo, não morto, não é animais, porque Cristo ressuscitou. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Se ele ressuscitou, ele tem que estar em alguém. Você entende? Por isso que você não vai mais fazer. Daí ele vai continuar. Santo, agradável a Deus. O que ele está dizendo? Se você tem Cristo, se você tem o Espírito Santo, você é santo. E agora ele vai dizer assim, e isso é agradável a Deus.
Daí ele vai colocar mais outro ponto. Daí ele vai dizer assim, que é o vosso culto racional. Nessa era que nós vivemos, mano, eu acho difícil muita gente fazer culto racional. Vou ser muito claro para você. Você já chega cansado do serviço, você corre, você... Daí a pouquinho chega em casa e... Estou cansado, vou tomar um banho. E... Outro dia eu estou na batalha. O que Paulo está dizendo? Faça um culto racional. Como é que foi o seu dia hoje? O teu dia, você tem que... eu fiz isso. Eu deixei Deus me usar no meu serviço. Eu senti Deus trabalhando no meu coração para dizer alguma coisa. Mas parece que hoje não é assim, irmão. Hoje eu estou pensando em outras coisas. Meu coração ainda, meu tesouro não é o Deus vivo, é alguma outra coisa. Então, Deus não pode trabalhar nisso. Eu tenho que ter uma libertação aqui para depois eu chegar a esse ponto, irmão. Por isso que Paulo ele está abrindo o entendimento de nós. Primeiro é um culto racional, que está dentro da mente, não é lá dentro do coração ainda, é no racional. Daí ele vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo. Você percebeu? O mundo prega para nós, o mundo mostra um monte de coisa, um monte de ideia, ele dá um monte de informação para nós, mas você não é desse mundo, você é celestial. Então, quem tem que trazer as informações é o próprio Deus, o Espírito Santo para você, não é esse mundo. Irmão, o mundo fala assim, ó, tem coisas que antigamente eram certas no mundo, coisas boas. Pode ver, olha só, vou dar um exemplo para você bem singelo. Respeitar o pai, respeitar a mãe, né? Se tem um senhor, uma senhora, senhor, pode sentar. Uma educação poderosa que estava lá atrás, no passado, trabalhando sobre isso. Mas hoje, aqui o rapazão, ou a moça lá, a senhorinha chega no ônibus, com a muletinha dela. Não é comigo. Não é verdade? Eu estou enganado com isso. É verdade, irmão. Os princípios que eram lá, hoje, sabe o que aquele jovem vai dizer? Nem dá bola para isso. Já vai morrer mesmo. Mudou o princípio. Mudou a intenção do coração. E nós, como cristãos, não podemos entrar nisso, né? É isso que eu... E Paulo está afirmando essas formas para você. Não se conforme com o mundo. Ele vai dizer, mas transformai pela renovação da vossa mente. Por que renovação da nossa mente? Porque se não renovar a tua mente, se a tua mente não for transformada, você vai agir de acordo com o mundo. É o que Paulo está dizendo. Você vai agir da maneira do mundo, você vai concordar com as coisas do mundo. Por isso que tem uma renovação. Por isso que a gente sempre falou, você tem que deixar ter e receber a mente de Cristo. Daí você vai ter o tesouro, né? Porque Cristo amava a Deus. E olha o que ele vai dizer. Para que experimenteis, daí sim, recebesse a mente, você está ali posicionado. Olha só o que ele vai dizer. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, se lembra da perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus? Está aqui, sede vós perfeito. Aqui quem está falando é Jesus Cristo, e lá quem está falando é Paulo. Olha só, conectando as coisas. Olhe bem, ele vai dizer assim, porque pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo como homem, dentre vós que não
pense. Esse é outro ponto, irmão. Eu quero chegar nesse ponto aqui, porque isso aqui é importante. Tem gente que pensa que é muita coisa, que se acha muito, inteligente, muito habilidoso, muito capaz, muito isso. Então ele está cheio. Então ele não pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Isso aí que eu estou falando é ciência pura. Você notou que aquelas pessoas que se acham muito, elas são muito mais... Elas já chegam, não, assim, não sei o quê, e ela consegue enganar os outros. Rapidinho, porque ele começa a falar assim, não sei o quê, e você também não entende muito do assunto. É verdade. Mas, para quem entende, fica se dizendo assim, ó, que é isso? Não. Daí E aquelas pessoas que são mais inteligentes, no modo de dizer, que eu ia dizer, que tem uma sabedoria, que ela é mais assim, ela pensa, analisa, ela vê, ela não é muito corajosa de falar. É o inverso, sabia? Daí, chega aquele outro, não sei o quê, tal, é assim, é não sei o... Assim você vê, né? Eu queria até falar uma coisa, mas não vou entrar nesse caminho. Tu vê que aquele que não entende, mas é ousado em falar e achar que é entendido, faz uma coisa e as outras pessoas acreditam nele. E aquele que entende, tem medo. É estranho isso aí é uma coisa estranha. Mas isso acontece profundamente. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, digo a todo homem dentre vós que não penseis de si mesmo, como dizendo, além do que convém eu querer achar muito. Não, eu vou ficar naquilo que me convém. Quem eu sou? Isso é bom, irmão. Mas para pensar sobriamente. Você entendeu? Se for analisar, é bem isso mesmo. Parece que aquela pessoa está bêbada, né? Falando um monte de coisa, dizendo um monte disso, falando aquilo ali. Meu Deus do céu. E quem não entende vai dizer assim, é verdade. É isso que Paulo está mostrando para nós. Seja sóbrio. Fale o que é. Daí ele vai dizer... De acordo com Deus, distribuiu a cada homem a medida da fé. Daí você começa a entender que existe uma medida de fé. Paulo vai dizer assim, existe medida de fé. Agora, eu quero dar um exemplo para você assim, ó. Vamos considerar isso aqui, ó. A medida da fé. Isso aqui é pequenininho, né? Vamos considerar isso aqui, ó. Se isso é fé pura, vai produzir uma árvore tremenda. Agora, se isso está misturado, não vai produzir. Assim é a nossa vida, irmão. Assim é a nossa vida. Por isso que quando Jesus falou daquela semente menorzinha que tenha lá, ela não se mistura. Então, aquela fé bem pequenininha, ela produz da mesma coisa que uma fé maior. Porque as duas são a mesma coisa. E não é uma questão da tua pessoa, se você só está tomando aquilo por fé, é uma questão de Deus fazer as coisas. Então, quando eu tenho aquela pequena fé, mas tomo uma posição para Deus, aquilo vai produzir. E agora aquela outra pessoa tem uma fé maior e toma aquilo ali, também vai produzir a mesma coisa. Então, não se preocupe com isso. Você está crescendo no conhecimento e na graça. Então, vamos mais um pouquinho para frente. O tempo está passando, né? Olhe bem aqui. E o apóstolo Paulo está falando aqui, não mais de um sacrifício de sangue, que representa o sacrifício morto. Ele está falando de um sacrifício vivo. Aquele que não está morto, mas sim aquele que foi vivificado. Que está em Hebreus 9:13. Ele nos diz que devemos purificar nossas mentes de nossas obras mortas, para servirmos a Deus vivo, purgar a sua consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo.
Você percebeu? Você quer libertação, mas não aceita aqui. Você quer cura, mas não aceita aqui. Você quer mudança no teu lar, mas você não recebe aqui. Não tem, irmão. Primeiro você recebe aqui, e agora depois você vê que quando o Espírito Santo mora em você, tudo que é a palavra de Deus vai descer ao coração, e ali vai fazer morada. E a partir da hora que faz morada aqui, você vai ver que o benefício vai crescendo. Vai produzir o benefício, vai produzir o benefício, e a bênção vai chegar. Você crê nisso? Você quer o seu lar ser abençoado? Tome a palavra. Isso vai produzir. E você vai começar a entender que Deus quer que você apenas tome a posição. Tome a decisão. Vamos mais um pedacinho aqui. Olhe bem o que ele vai dizer aqui. Portanto, isso é Hebreus 6, hein? Escute bem, isso aqui é muito bom para nós. Portanto, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, olha só. Se aí você vai ouvir agora, você vai ficar escandalizado comigo. Por isso que eu escrevi ali, ó. Paulo fala assim, ó, deixando a doutrina de Cristo. Será que Paulo ficou louco? Olha só. Hebreus 6:1. Portanto, deixando o judimento ou a doutrina de Cristo, prosseguir até a perfeição. Você entende o que Paulo está falando aqui? Ele está dando uma referência. Quando nós viemos à casa de Deus, você começa a receber a doutrina. E você aprende a doutrina, né? Você sabe os padrões, como é que é, a reverência no santuário. Todo um padrão existe dentro da igreja. Tudo isso, um ama o outro, um pode ajudar. Tudo isso é padrão dentro da igreja. Isso é uma doutrina. Agora, o que ele está querendo dizer? Ele vai dizer assim, ó, prossiga a perfeição. O nosso assunto é perfeição. Eu quero que você saia com esse pensamento hoje daqui. Se você não entendeu quase nada, eu quero que você entenda agora. Um fariseu, ele tem a doutrina, mas ele tem medo de ir para o inferno. Por isso que ele faz tudo certinho. Só que para Deus isso não adianta. Deus quer que você ame a Ele. É diferente, irmão. Quando você ama a Deus, você faz por amor a Deus. E quando eu faço por amor a Deus, eu faço pelo irmão, eu faço pela irmã, eu faço por você, eu faço por aquele. Eu quero fazer as coisas porque vocês são parte do reino de Deus. E o meu prazer é servir vocês. Por isso que eu quero que você aprenda. Não é você ter medo do inferno. Isso não vai te salvar, isso não vai te ajudar. É você amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama. E isso acontece muito, irmão. Como é que você descobre um fariseu? Vamos lá. O que você acha? Como é que você descobre? Ele está sempre reclamando e colocando alguma coisa. Você percebe isso? Ah, isso aqui está bom, isso aqui. Mas ele não olha para ele. Você entende o que eu quero dizer? Isso ajuda nós, irmão. Por isso que eu, quando comecei, eu falei assim, não olhe para o quê? O vaso. Olhe para quem? Para Cristo. Olha só como Deus olha. Será que Deus olha para o vaso? Vamos ver. Herói da fé. Está lá. Abraão, herói da fé. Moisés, herói da fé.
Gideão, herói da fé. Se você ler aquele, escolher em casa. E vai dizendo Deus, herói da fé, herói da fé, herói da fé. Você assim, mas esse homem fez a coisa errada, esse homem fez aquilo ali. Não é isso, porque Deus está vendo que aquele homem amou a Deus. Daí você diz assim, Davi, o coração de Deus. É porque Davi amou a Deus. É interessante, né? Não seja um fariseu. Ame a Deus. Ele vai te purificar, Ele vai te santificar, Ele vai te limpar, porque Ele ama aqueles que obedecem a sua palavra. E quando você aprende a fazer isso, é como um amor. Quando você olha para aquela pessoa que você ama e você não vê nenhum defeito, é tudo perfeito, é tudo perfeito. Você já percebeu isso? Lembra do primeiro amor? É tudo perfeito, tudo perfeito. Ei, meu irmão José, pode vir. Entre na presença de Deus agora. Vamos ao hino número 281, na página 212. Glória a Deus. Yeah.